Então vamos ver o resumo do capítulo único do 17º discurso do Kuntras Mayan. Na sinopse nós vemos que Shtutei Balei Asakim Sheinam Kovim Eitim LaTorah, que existe um outro tipo adicional de tolice, enfim, cometida pelas pessoas, que são aquelas tolices que dominam as pessoas, os negociantes, as pessoas envolvidas no trabalho, que faz com que eles não fixem horários para a Torá ou coisas espirituais. O Mehem Shebilti Mitpalelim Betzibur, e há entre eles aqueles que não rezam em coletivo, na comunidade, com minyan, Shochechim Alaikar, que eles acabam esquecendo o essencial, mesmo na parte do ganha-pão e do sustento, de que quem nutre, na verdade, é Deus, é Hashem, de Birkat Hashem e Tashir, que é a bênção divina que enriquece. E ele nos trouxe também vários ditos dos nossos sábios e questionou os Tirata Ma'amarim, a contradição aparente que existe entre essas afirmações, que por um lado, de Mesonotav, Ksuvim Rosh Hashanah, por um lado se afirma que todo o sustento da pessoa já está estipulado previamente desde Rosh Hashanah, e por outro lado se fala que Adam Nidon Bechol Yom, que a pessoa continua a ser julgada todos os dias do ano. Então ele continua elaborando esse tema e nos diz no 18º discurso no capítulo 1. Para entender e conciliar essa aparente contradição entre os ditos dos nossos sábios, Binyan Mezonotav Vetzorchav Shel Adam, que trata sobre o ganha-pão e o alimento, as necessidades vitais do ser humano. Uma vez nós encontramos que os nossos sábios dizem que todo ganha-pão da pessoa já é previamente estipulado no período dos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E outra vez nós encontramos uma afirmação dos nossos sábios dizendo que Adam Nidon Bechol Yom, que a pessoa continua sendo julgada todos os dias do ano, cada dia da sua vida. E mais do que isso, nós vimos aquela passagem no Zohar, o sábio Rabi Yeiba Saba, Hayam Mitpalel, que ele rezava não só a cada dia pedindo alimento, mas até quando o alimento já estava na sua frente servido no prato. Bechol Yom, ele rezava todos os dias, Sheinaten Lo Mezono, que fosse concedida para ele a sua comida, o seu alimento, que dita Bezoar, e assim consta no Zohar, de Afagav de Havelele Michla, mesmo que na verdade ele tinha a comida. Ele tinha comida disponível, talvez ele tinha comida até em abundância e farta, estava pronto para comer, mas ele não recorria, ele não pegava comida, não se alimentava enquanto ele não pedia permissão a Deus rezando a ele. Ou seja, nós vemos aqui que existem 3 níveis, três aspectos. Aleph, o primeiro, o primeiro é aquele aspecto do ganha-pão da pessoa já ser pré-estipulado, já ser pré-determinado desde Rosh Hashanah. Abeit, o segundo, de Adam Nidon Bechol Yom. Existe um outro aspecto, porém adicional, no qual a pessoa é e continua sendo julgada a cada dia, depois de Rosh Hashanah, depois de Yom Kippur também, e o terceiro aspecto adicional de Av, Gam Shekvar Hakol Mochan Lefanav, que mesmo quando tudo já está, a pessoa teoricamente já conseguiu, já obteve, já está aí, mesmo assim, ele não usufrui, não utiliza, não se alimenta, até que ele pede permissão no palácio do rei, ou seja, de Deus. Para entender isso, ele se aprofunda agora, na verdade, ele vai nos dizer, nesse capítulo e nos próximos, ele vai tratar da origem de tudo no aspecto místico-esotérico, de acordo com a Kabbalah, como funciona a nutrição do ser humano, não só a nutrição, não só o alimento, mas toda a energia que nós recebemos dos céus, tudo que emana de cima, seja em forma de saúde, longevidade, em forma de filhos, nachas, etc., ou em forma de ganha-pão, sucesso na Parnassá, toda essa energia
como ela chega para nós e nas esferas superiores, espirituais, transcendentais, que movimentos existem lá em cima que desencadeiam esse processo. Então ele começa a nos explicar, em termos profundos, em termos cabalísticos. Dehine Mevuar Bepri Etz Chaim é trazido, assim, é explicado nos escritos do Arizal, no livro Pri Etz Chaim, Asher Mirosh Hashanah Yom Kippurim, o Tikkun, o Binyan, a Malchut de Atzilut. Lá ele elabora o assunto dizendo o que se passa nas esferas espirituais entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ele diz que nesse período, nesses 10 dias, ocorre, em termos cabalísticos, a retificação e reconstrução da Sefirá, do atributo divino de Malchut, de soberania divina, que é o 10º atributo na Sefirot, e aqui particularmente na Sefirá de Atzilut, nas 10 Sefirot de Atzilut, do mundo mais elevado, do campo da Atzilut, chamado emanação. Então, da 10ª e última Sefirá de Malchut, nesse período ocorre essa retificação dela, essa reconstrução dela. Então, isso leva esses 10 dias, Bitfilat Neilá, culminando no dia de Yom Kippur, na última das 5 rezas que fazemos nesse dia, a reza de Neilá. Então, de acordo com a Kabbalah, nesse momento, o Tachlit Aliyah Shel Malchut, ocorre a elevação máxima dessa Sefirá de Malchut, que a priori, ou basicamente ela é a última 10ª inferior de todas as Sefirot, mas se fala que nesses 10 dias, de todas as 10 Sefirot, nesses 10 dias de penitência, de Tshuvah, chegando no Yom Kippur, e particularmente na hora da Neilá, há uma elevação, um resgate, uma elevação da Sefirá de Malchut, do atributo de Malchut, soberania, até que na hora da Neilá ele chega no seu plano mais elevado, Shemitalet, se eleva a tal ponto que atinge um nível, um grau espiritual elevadíssimo, chamado na Kabbalah Ad Dikna de Arichampin, um nível elevadíssimo. Chegam be Shabbat tem lá Aliyah Kazu. Se fala que, na verdade, toda semana, quando chega o dia do Shabbat, também há uma elevação nessa Sefirá de Malchut, com tudo que representa, com tudo que, por assim dizer, ela carrega dentro de si, que a Sefirá de Malchut, nós vamos ver, é aquela que, de certa forma, está incumbida com a vitalidade, com a energia vital de todo o mundo, de todas as criaturas e seres. E tudo isso se eleva no dia de Shabbat. Porém, a elevação que ocorre no dia de Shabbat não se assemelha à grande elevação que ocorre em Yom Kippur na hora da Neilá. De Shabbat, Mitalim, Bemakom Abba. Em Shabbat, toda essa elevação ocorre até um nível Abba, Chokhmah, até um certo nível espiritual. Verak Zo Ola Adadikna. O Beneilá de Yom Kippurim Malchut Ola Adadikna. E na hora da Neilá de Yom Kippur se diz que a Sefirá de Malchut ela atinge, ela alcança uma elevação transcendental, superior, chegando até esse nível inalcançável, digna que ela não atinge o ano todo. O Mekabelet Sham Hei Gvurot de Atik Yomin. E lá ela acaba, nesse nível elevado que ela atinge Yom Kippur, ela acaba captando, obtendo um fluxo, uma influência que vem de um nível chamado as 5 Gevurot de Atik Yomin. Atik Yomin é um nível muito elevado, faz parte de Keter, que está acima das 10 Sefirot, e se fala que há algo presente em Atik Yomin que são chamadas as Hei Gvurot, as 5 severidades, 5 aspectos de rigor, de severidade. E desse nível das 5 severidades de Atik Yomin, de lá capta a Sefirá de Malchut no seu momento mais elevado, de alcance máximo, que ocorre na Neilá de Yom Kippur. E esse é o significado místico, cabalístico do que ocorre no fecho, no final, no encerramento da Neilá de Yom Kippur, que está relacionado com essas 5 severidades de Atik Yomin, desse nível espiritual elevadíssimo. Ele nos pergunta aqui, sem tentar discorrer sobre essa nomenclatura, sobre cada um desses níveis, que é algo cabalístico, abstrato, muito profundo e complicado, mas tentando entender aquilo que tem a ver aqui conosco. É necessário compreender qual o significado aqui
de Rei Gvurot de Atik Yomin, dessas 5 severidades derivadas de Atik Yomin, Shemekabelet Malchut Bitfilat Neilá, que a Sefirá, que é o atributo de Malchut, soberania, recebe e capta na hora da sua elevação máxima, na reza de Neilá. Aparentemente aqui há um paradoxo que já é gritante à primeira vista. Nós sabemos que nessa hora sagrada da Neilá principal, nessa hora se obtém a energia para o ano todo, tudo aquilo que nós precisamos, ou seja, se consegue derivar e atrair uma energia positiva, um fluxo divino para nossas vidas, nossa existência. Isso é proveniente nessa hora, nesse momento da misericórdia divina, da misericórdia mais elevada, que isso é o que está presente no dia de Yom Kippur, no dia do perdão. Não é? Essa é a tônica do dia, como Amarezal, como dizem os nossos sábios em Psikta de Rav Kahana, no Midrash, Aslicha mufkedet etzlecha mirosh Hashanah de Yom Kippurim, dizendo para Deus, sobre Deus, o perdão está presente em ti, depositado contigo entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou seja, nesse período tão elevado do ano, nesses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, 10 dias de penitência, de retorno, nesses dias o que prevalece lá em relação a Deus é o perdão divino, desculpas, isso é algo que tem a ver com misericórdia. De forma geral, o dia de Yom Kippur é um dia de misericórdia máxima. O que é nesse dia? Simplesmente misericórdia, perdão, anistia. O Bifrad Beta Neilá, e principalmente culminando no final do Yom Kippur, na hora sagrada da Neilá, Shehazu Bechinat Tachlit Arachamim. Lá, nesse momento, nós alcançamos a misericórdia máxima. O máximo de misericórdia que pode se atingir. Nós chegamos nesse nível na Neilá de Yom Kippur, Ve'etratzon, que é por isso é um momento de extrema alta aceitação, um momento propício, um momento tão elevado, tão benéfico, cheio de perdão, de misericórdia. Então ele pergunta como combina aqui com essa fórmula, com essa explicação cabalística, então qual o significado desses 5 atributos de severidade, de rigor, de severidade, que a Sefirá de Malchut recebe naquele momento? Se haver severidade, rigor com misericórdia, o máximo de perdão e misericórdia. Vegam, ele pergunta também, qual o significado desse fecho de Yom Kippur? Não é? O que significa esse fecho? O que se conclui naquele momento? E não só se conclui, se encerra, mas é como um fecho de um colar, que naquela hora culminou, fechou, consolidou. Então, ele começa a explicar esses assuntos cabalísticos profundos. É sabido do Bechinat Malchut de Atzilut e Mekor Olamot de Bia. É sabido que essa 10ª e última Sefirá, atributo divino de Atzilut, desse campo divino elevado, mais elevado, o mundo mais elevado de Atzilut da emanação, essa última Sefirá de Malchut, soberania, esse atributo divino é a fonte de vitalidade e existência de todos os mundos abaixo. Briá, Yetzirá, Asiá, dos mundos da criação, da formação e da ação. Como consta no Teilim, nos Salmos, Malchutcha, Malchut Kol Olamim, a tua soberania, o teu reinado, e isso de acordo com a Kabbalah, se refere a Sefirá, o atributo de Malchut. Essa Malchut Kol Olamim, ela gera existência e vitalidade para todos os universos, para todos os mundos abstratos e espirituais, como também físico e material. Dechol Olamim, que todos os universos, Shoresh Ithavutam, a fonte, a raiz da sua existência, Unibchinat Malchut, derivada desse aspecto de Malchut, da soberania divina. Venikret, por isso a Sefirá de Malchut também é conhecida, chamada, de acordo com o versículo bíblico de En Kol Chai, a mãe de todos os seres vivos, porque, como falamos, toda a vitalidade, toda a energia divina de todos os seres, criaturas, de todos os mundos vem de Malchut.
Lefi shehi mekor kol hachaim, porque ela é a fonte de toda a vida. O mekor kol hashpaot bechol olamot, e ela é a fonte de energia, de fluxo divino para todos os universos. O que dita Bepardes, conforme consta também no livro de Kabbalah no Pardes, Beshar Erech HaKelim Erech Chavá, quando ele trata da simbologia, o que representa, o que personifica Chavá, Eva, então ele fala que Chavá está associado, Eva está associado com Sfirat HaMalchut, com o atributo de Malchut, Shenikret Em Kol Chai, assim como Eva, Chavá foi a mãe de todos os seres vivos, também a Sefirah de Malchut, ela é a fonte de energia de todas as criaturas no universo. Ele continua e nos diz, Vehine bechol yom, haremidah zu mechadeshet shefa haor ve'achesed elyon bechol olamot. Na realidade, existe uma renovação a cada dia nesse atributo. Seja que cada dia se renova esse aspecto, esse atributo de Malchut, ele renova o seu fluxo, a sua energia, a luz, bondade divina que vão chegar para o mundo, para todos os universos. Esse é o significado daquilo que a gente diz na oração que fazemos no término das refeições, no Birkat Hamazon. Lá a gente diz, Hazan et haolam kulo, que Deus nutre e alimenta o mundo inteiro. Betuvó, pela sua bondade, Bechem, com graça, Bechesed, com misericórdia, etc. Com Amar Ezal, e conforme dizem os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Avodah Zarah, eles falam, por assim dizer, uma linguagem metafórica se diz, com que Deus se ocupa, por assim dizer, a cada hora do dia. Lá eles afirmam que existe um momento que Shlishiot, na terceira hora do dia, Akadosh Baruch Hu Yoshev Vezan et Kol Haolam Kulo, que naquele momento Deus ele está, por assim dizer, sentado no seu trono e determinando, alimentando e nutrindo o mundo inteiro, todo o universo, com todos os seus seres e criaturas, dos maiores até os menores, Mikarneiremim ad Betzeikinim, desde as criaturas mais gigantescas, avantajadas, até, se diz, até os ovos de gafanhotos, enfim, tudo, não de gafanhotos, que Betzeikinim, de piolhos, desculpe. Enfim, desde as criaturas mais gigantescas até as mínimas, insignificantes, Deus provê a nutrição, o alimento, o sustento para cada criatura, a cada dia. Mas ele diz que, cabalisticamente dizendo, isso se trata não só as criaturas físicas do nosso universo físico, mas se fala que Deus nutre com energia todos os seres e criaturas, inclusive os espirituais. Meolam Abriá, desde o mundo chamado mundo da criação, que é um plano espiritual, onde se diz que lá está localizado, não é geograficamente, é um plano espiritual, mas lá se encontra o Gan Eden Elyon, o paraíso superior, Ad Tartit Olam Asiyah, ou seja, desde aquele nível onde está o paraíso superior, no mundo de Briá, até a parte mais baixa do mundo da ação, e o mundo da ação físico-material que é o nosso, Be'olam HaShafel, Shekol HaNivraim Nichlalim Bichlazeh, ou seja, todas as criaturas estão inclusas aqui, abstratas, espirituais, angelicais, etc., até as criaturas físicas e materiais mais banais, menores, enfim. Ele nos diz, Desfirat HaMalchut Chalukah Mikol HaSfirot Bazeh. Aqui há uma diferença na atuação, presença da Sefirah, do atributo divino de Malchut, de soberania, em relação a todas as outras 9 Sefirot superiores. Desfirat HaMalchut Netzla Benekudah. Cabalisticamente falando, se explica que a Sefirah de Malchut surgiu em um ponto só, como um ponto mínimo, enquanto que Tet Sfirot, enquanto que as 9 Sefirot, que inclusive se envolvem e acabam presentes, influindo também na Sefirah de Malchut, que a Sefirah de Malchut recebe todo o fluxo das Sefirot superiores, já que ela de si próprio nada tem, conforme dizem os livros de Kabbalah. Então se diz, seja que a mescla dela com as outras 9 Sefirot, isso vem como um adendo, como
um acréscimo, mas que ela própria, por si só, inicialmente, se fôssemos dissecar ou excluir a influência e a mescla das outras sefirot com a sefirá de Malchut, o que sobraria a Malchut por si só, um ponto mínimo. Quando falamos em ponto, é claro que não é um ponto matemático, nem físico, nem material, são metáforas, mas para dizer que é uma coisa mínima. מספירת המלכות שבחוכמה נמשך להיות ספירת החוכמה שבמלכות. מספירת המלכות שבבינה נמשך להיות ספירת הבינה שבמלכות וכן כולם. Ele nos explica cabalisticamente como funciona essa mescla entre as sefirot. Então se diz que existe a sefirá de Malchut dentro da própria Chokhmah. Chokhmah é a primeira das 10 sefirot, e nela existe a Chokhmah de Chokhmah, Biná de Chokhmah, e depois Dat de Chokhmah, e assim por diante. Então se fala que da sefirá de Malchut presente em Chokhmah, disso se deriva Liot Sfirat a Chokhmah Shebe Malchut, mais abaixo, a presença ou atuação na mescla da sefirá de Chokhmah dentro de Malchut. E assim por diante, da sefirá de Malchut presente em Biná, se deriva depois a presença de Biná em Malchut, etc. Vehainu, que isso significa? De'aor ve'achayut mekabelet sfirat malchut me'asfirot shel mimena. O que ele quer nos dizer é que, na verdade, toda luz e emanação divina que a sefirá de Malchut obtém e recebe, ela recebe das sefirot, dos atributos divinos que se encontram acima dela. Beshoreh hamshachah u'miketer elyon. E a fonte, a raiz de toda essa energia, de onde ela é derivada, de onde ela é atraída, isso vem do conceito de Keter Elyon, a coroa superior Keter que está acima de todas as sefirot. Vezeu inyan binyan malchut berosh Hashanah. De acordo com a Kabbalah, nisso consiste o conceito de construção ou reconstrução do atributo de Malchut em Rosh Hashanah. להיות שבראש השנה נמשך בחינת כתר מלכות, דהיינו הרצון למלוכה. Em Rosh Hashanah, na realidade, nós estamos, o serviço espiritual nosso, de acordo com a Hassidut, consiste em coroar a Deus como Rei do Universo. Mais do que isso, em renovar a vontade e o desejo divino de reinar sobre o mundo e o universo. Esse desejo divino que aconteceu originalmente quando se deu origem à criação. Gênesis, inicialmente isso ocorreu não por méritos, porque não havia ninguém ou criatura que estivesse lá para fazer algo que merecesse, mas depois que as criaturas foram criadas, então se estabeleceu que essa renovação do contrato de existência do mundo, por assim dizer, ela dependeria do mérito e do despertar das criaturas, por assim chamar, dos súditos que eles deveriam eleger e coroar o rei, a Deus, ou seja, despertando nele a vontade de reinar sobre nós. Isso significa continuar emitindo energia, força divina de vitalidade para que nós continuemos existindo e vivendo bem, etc. Então se fala que, cabalisticamente, esse é o processo que ocorre em Rosh Hashanah, ou seja, essa é a reconstrução da Sefirá de Malchut, da vontade de soberania divina, do atributo de soberania em Rosh Hashanah, que ele deve chegar até Keter, o nível mais elevado, que é chamado de coroa, ou seja, esse é o conceito de fundir desde o mais baixo, o atributo mais baixo, que é Malchut, fazendo ele chegar até Keter Malchut, a coroação. Ou seja, despertar, por assim dizer, em Deus novamente a vontade de reinar, que é dua, nevoar, uma comachel, conforme explicado em vários lugares na Hassidut. Por isso, nesse dia, nessa data, nessa ocasião, acontece o principal momento de atrair luz, energia, vitalidade em Malchut, no atributo de soberania divina, que é de lá que se desencadeia depois a energia para todos os seres e criaturas. Que nisso consiste aquilo que se fala nos livros, que essa é despertar a vontade de reinar de Deus. De continuar reinando. Rosh Hashanah nimshach or chadash mein sof baruch hu, e conforme explica a Kabbalah, a cada Rosh Hashanah é atraída uma luz nova, uma energia nova do infinito, do Deus infinito.
Lemidat Malchuto Itbarach, para o atributo de Malchut, que vai redistribuir depois dessa energia, ou dessa nova energia que ela captou em Rosh Hashanah, ela vai redistribuir isso para todas as criaturas, em todos os planos, em todos os níveis, todos os universos. E, inclusive, vai dar cotas para cada ser e criatura para o ano inteiro, ao Kol Hashanah Kula, Lachayot Olamot Biah, para vivificar, para dar vitalidade, para os mundos, Briah, Yetzirah, Asiá, com todos os seres e criaturas neles presentes, Lezunam, Lefarnesam, para nutri-los e alimentá-los, para dar a eles existência e vitalidade. Sheor vechayut zeh, kolel chayut olam shana nefesh shel kol hashana kula. Essa luz divina que a gente se refere, essa energia e essa vitalidade, ela abrange a vitalidade de todo o mundo, de todo o universo, em todos os seus aspectos, em tudo presente dentro dele, em termos de tempo, em termos de espaço, e tudo que vai estar presente em todos os universos durante o ano todo judaico que está se iniciando. Ela de Rosh Hashanah, o Bakese Adaim, mas conforme explicado nos livros de Kabbalah e Hassidut, em Rosh Hashanah, na verdade, essa energia nova, renovada, ela é obtida e atraída em Rosh Hashanah, no dia sagrado de Rosh Hashanah, no início cabeça do ano judaico, porém em Rosh Hashanah, essa nova energia ainda se encontra oculta e encoberta. Bakese Adaim, Shemechusav Ne'elam. O Beyom Kippurim, e conforme se explica na Kabbalah, a evolução das festas e o efeito que elas vão produzindo, cada uma das festas desse período inicial do ano. Então, quando chega Yom Kippur, Nimshach bibchinat amshacha vegilui lemala, aquela nova energia, aquela energia renovada e também inédita que se obteve e se atraiu em Rosh Hashanah, em Yom Kippur ela chega mais perto, ela toma corpo, ela é atraída de uma forma mais revelada, ou seja, Nimshach bibchinat amshacha vegilui lemala. Mas essa revelação que ocorre em Yom Kippur, essa revelação ainda está presente apenas no plano superior. Ou seja, antes estava totalmente encoberta e oculta essa nova energia atraída em Rosh Hashanah. Yom Kippur se consegue descascar, se consegue dar vazão ou tirar o véu e deixar que essa nova energia se manifeste, mas ela se manifesta ainda acima, no plano espiritual. O Besukot, o Yom Chageinu, o Sukkot é um período de alegria, um período festivo para nós. Por quê? Porque de acordo com a Kabbalah Shenimshach Begilu Yoter, nós conseguimos atrair e revelar mais ainda, de forma mais intensa, a nova energia atraída em Rosh Hashanah. Porém, em Sukkot, ela é mais revelada, mas ainda ela permanece de forma envolvente e vaga. Bibchinat Makif, ela ainda não está no interior, profundamente. O B'Shmini Atzeret, quando chega a Shmini Atzeret, Simchat Torah, Nimshach Bibchinat Pnimiut. Então, toda aquela energia nova que começou a desencadear e começou a ser atraída em Rosh Hashanah, ela então é captada de forma interior dentro de cada criatura. Esse é o conceito de captação que ocorre quando algo pegou, né? E de forma definitiva em Shmini Atzeret. ואחר כך נמשך על ידי בחינת מלכות בכל יום ויום בגילוי למטה בעולמות ביאה. E depois, a partir disso, essa revelação ela continua sendo atraída através do atributo de Malchut a cada dia do ano. Isso acaba vem se revelando cada vez mais até chegar aqui nesse plano inferior, nos mundos de Briah, Yetzirah, Asiá, até chegar também no nosso plano material. וזהו בחינת המשכת החסד עליון שנמשך מבחינת הכתר. Ele nos diz que esse é o conceito dessa atração de bondade divina, da bondade superior, que ela é derivada de Keter, do plano divino mais elevado, que de lá são derivados Chassadim, as bondades de Atik, bebchinat Malchut, que elas chegam, ou seja, essas bondades emanam de lá do nível transcendental mais elevado, Atik Yomin. Então, de lá são derivadas as bondades que vão chegar até a Sefirah de Malchut, que vai
depois redistribuí-las, e isso acontece em Rosh Hashanah e Yom Kippurim, essencialmente em Rosh Hashanah e Yom Kippur, o Mibchinat Malchut Nimshach Bechol Olamot, e depois da Sefirah de Malchut, do atributo de soberania, isso vai chegar e vai ser redistribuído em todos os universos, para todas as criaturas.